E vem conferir a crítica do filme Chainsaw Man Re:Zark. E eu assisti finalmente o filme Chainsaw Man Re:Zark nos cinemas. Filme esse que é uma continuação do anime de Chainsaw Man, que é baseado no mangá e que vai destacar. Já faz 3 anos que saiu a primeira temporada de Chainsaw Man, muita gente tinha perdido as esperanças, mas eu espero que esse filme confirme logo a segunda temporada, porque é um anime que eu gosto bastante. Mas eu, apesar de ter adorado esse filme, eu vou falar porque eu adorei ele, eu ainda acho que ele funcionaria melhor se ele fosse numa temporada de anime. Porque eu acho que tem muitos assuntos, muitas ideias e muitos conceitos que são muito interessantes, que são apresentados, até certo ponto explorados, mas num anime de 12 episódios, você pega 6 para poder fazer esse arco, com certeza muitos assuntos seriam muito mais aprofundados e que eu acho muito interessante. Mas o primeiro ponto que chama a atenção desse filme mesmo seria a sua animação. E não é que a Chainsaw Man, a primeira temporada, não tem uma ótima animação. Mas aqui ele mantém isso. E já que ele vai para o cinema, já é esperado que o estilo de animação, por ter mais orçamento, tem uma qualidade melhor. E aqui eu gosto de 2 pontos. Primeiro seria como que eles conseguem manter o detalhamento no visual dos personagens. Afinal, quando você vai assistir um anime no cinema, ele tenta trazer algo mais clean ou algo mais dark. Quando você pensa em Chainsaw Man, você vê que eles querem mostrar a brutalidade da humanidade. E como eles fazem isso? Colocando o mais real possível. Em certos pontos, até parece que eles usam atores reais como podoscopia, na verdade. Que é quando você usa atores reais para você pintar por cima, para poder fazer o quadro parecer o mais real possível. Aqui parece isso em muitos momentos. E eles querem mostrar a realidade da humanidade. Principalmente nos 2 primeiros atos do filme, até chegar no terceiro, que aí sim é ação sem parar, você consegue perceber o quanto para você mostrar os sentimentos e o que cada um... como os sentimentos são importantes um pro outro, era muito importante você dar um realismo para aqueles personagens. Então você vê que isso funciona muito bem. Ao mesmo tempo que eles entregam isso, outra coisa que eu gosto muito da animação é como eles misturam estilos de animação ao longo de todo o filme. Por exemplo, na primeira cena do filme, ele parece algo que é feito de um mangá. Parece que ele realmente tirou cena de um mangá e está desenhando, que é o primeiro sonho do Denji. Quando aparece uma abertura, você vê uma loucura visual. Quando você vê mais pra frente, a ação começa, você vê que vira algo mais anime shonen. Ao longo do anime, do filme como um todo, como eu já mencionei, por ele ser sério, tentam dar características mais reais possíveis para a aparência dos personagens. Essa mudança de animação eu acho sensacional, porque você pega os personagens e pega principalmente os artistas e tira o máximo que eles conseguem entregar. Ou até menos, pode ser que tem artistas que conseguem entregar ainda mais. Então esse é outro fator que eu gostei muito da animação. Tanto a parte do realismo, que conversa muito com a mensagem que o filme quer passar, misturado perfeitamente com a ideia de... Vamos colocar um pouco da loucura de Chainsaw Man aqui, um pouco da loucura da cabeça dos personagens. Isso eu gostei bastante. E sem contar, obviamente, a fluidez, que é maravilhosa, quando tem a sequência de ação, ou até em momentos mais tranquilos de um romance, você consegue sentir como é um detalhamento, coisas que nem anime de romance conseguem entregar em conexões, você consegue entregar aqui em Chainsaw Man com a animação tão boa que ele é. Então a parte técnica é ótima, e também sem contar as cores, que são muito vivas e muito vibrantes. Outra coisa que ajuda muito a compor a animação, porque quando tem a abertura, você vê muito cores de todos os tipos. Quando o filme quer ser mais humano, você vê cores reais, quase do filme inteiro. E quando você chega na parte de ação, você chega mais loucura de cores, que me agrada bastante. E como eu falei, o filme ele vai muito além disso, porque... faltou uma parte técnica que é muito legal falar, que é a trilha sonora. Chainsaw Man é um daqueles típicos animes que sempre que lançar alguma coisa, vai ter uma expectativa alta pra trilha sonora. Afinal, a primeira temporada do anime, ele teve uma abertura que foi muito impactante, uma das mais ouvidas da história, mas pra quem não lembra, cada episódio de Chainsaw Man tinha um encerramento diferente com uma música diferente. E elas não são excelentes. Recomendo muito que você assista, ouça elas, sem saber de qual abertura que você vai ver como a música funciona perfeitamente sozinha. E aqui a trilha sonora funciona bem, tanto pro anime como um todo, que funciona bem na estética, como a música tema do filme também funciona bem. Como eu falei, o filme ele funcionaria melhor como um anime. Mas eu acho que ele funcionaria melhor porque eu achei o conceito do filme muito interessante. Nesse filme,
a gente vai trabalhar dois elementos muito interessantes de Chainsaw Man. Primeiro, sentimentos. E o segundo seria mais uma crítica social que eles fazem desde a primeira temporada. A crítica social aqui seria como a gente está tão preso dentro do sistema e tão preso na nossa vida padrão que muitas vezes a gente nem percebe que a gente pode ter oportunidades melhores. A gente cresceu ou a gente nunca teve tantas oportunidades a ponto de aceitar o mínimo que a gente deveria ser e a gente aceita. Tem uma frase da Reze com o Denji que ele fala: eu sou muito feliz aqui onde eu trabalho. Eu tenho comida todos os dias, eu consigo dormir numa casa, e é isso. E ela fala, isso deveria ser o padrão humano. Essa crítica é muito relevante para Chainsaw Man, pela forma como Chainsaw Man, em todos os seus lados, faz crítica à sociedade e como somos escravos de nós mesmos e como cada vez mais a gente vira um escravo do tempo e do que a gente pode entregar. Aqui é exatamente isso. A discussão que eles fazem ao longo do filme, que envolve o rato do campo contra o rato da cidade, é muito bom. Porque quando você pensa, quem está no campo sempre pensa assim, eu tenho que ir para a cidade porque eu vou ter uma vida melhor. E quem vive na cidade pensa, eu queria tranquilidade do campo. Essa metáfora, apesar de eles darem uma resposta no filme num certo ponto, ela é uma metáfora excelente porque ela fala sobre como a sociedade nunca vai estar contente. Porque parece que a gente nunca está onde a gente deveria estar. Quando a gente está na cidade, a gente quer estar no campo, na tranquilidade. Mas quando a gente está no campo, parece que a gente não tem nada. Então, parece que nenhuma das escolhas é certa. Essa resposta conversa muito com o conceito que Chainsaw Man apresenta de que a gente é escravo do tempo, a gente é escravo do que dão pra gente poder aceitar que é bom pra gente. E a gente fica preso numa empresa. E isso é interessante. Essa discussão mais profunda de Chainsaw Man é a parte que me agrada. Amo a ação, amo as sequências engraçadas, inclusive esse anime tem uma boa comédia que flui bem, funciona bem ao longo do filme, mas o ponto principal das discussões é o que me prende em Chainsaw Man. Inclusive muita gente não vê isso. Até parece que esse filme foi feito para dois públicos diferentes. Até um pouco mais da metade é feito para esse público como eu de Chainsaw Man, que é fã das discussões que ele pode apresentar e profundamente trazer aqui. A segunda parte é a ação, que as pessoas veem que Chainsaw Man é só um cara da serra elétrica cortando todo mundo. Parece que ele foi feito para os dois públicos, então eu até não ficaria surpreso se esse filme dividisse o público. Pessoa que gostasse do começo, achar o final meio não tão interessante, e pessoa que acha que demora muito para chegar na ação para gostar do filme. É até interessante ver como é que vai ser a reação desse filme pro público. Esse é o primeiro fator que me agrada muito, que seria esse fator de discutir a sociedade, discutir o trabalho, discutir como a gente é preso como um hamster que fica rodando a rodinha e nunca consegue sair do mesmo lugar. Só que o outro ponto que eu acho mais interessante do filme ainda é a parte dos sentimentos. Aqui, a gente acaba discutindo sobre os sentimentos do Denji. Aqui ele quer saber o que é o amor, o que são os sentimentos. E existe uma alegoria que começa no começo do filme, que ela vai levando ao longo de todo o filme e que é muito boa, que é o seguinte: a Makima resolve dar uma chance de sair no encontro com o Denji. E o encontro é o seguinte: eles vão assistir um filme durante todo o dia. Eles vão começar a assistir filme e vão até a meia-noite. Então vai ter uma maratona de filme. Ela mesma fala que eles chegam a assistir, se eu não me engano, 5 a 6 filmes. Ela menciona 10, mas eles não veem 10 filmes como um todo. E cada filme que o Denji repara, ele vê sentimentos diferentes. No primeiro, as pessoas riem descontroladamente, sendo que ele e a Makima não ri. No outro, as pessoas choram. No outro, as pessoas têm medo. Até que chega no último filme, onde ele e a Makima parecem um filme normal, e eles acabam chorando. Essa sequência é muito importante para falar sobre os sentimentos do Denji, porque esse filme vai discutir sobre amor e como o amor funciona de forma diferente para pessoas diferentes. E essa é a parte importante do cinema no filme. Porque o cinema em si, ele mostra sentimentos diferentes. E não tem como a gente sentir o amor. E esse é o problema que o Denji quer encontrar. Ele não sabe muito bem os conceitos básicos da humanidade, porque ele nunca teve o amor de uma família, o amor de uma mãe, o amor de um pai, ou de amigos até chegar nesse ponto do anime. Então quando você pensa nisso, ele é alguém que ele é praticamente uma criança recém-nascida para esse mundo. O amor para ele, da mesma forma como é apresentado, é algo banal, é algo como um amor de criança. Tanto que a metáfora que eles fazem ao longo de todo o filme de o Denji nunca foi pra escola, como a Reze sempre fala de você nunca foi pra escola, que coisa estranha, é pra ligar a isso. Ele é uma criança que nunca foi pra escola. Ele não sabe praticamente o que é o amor, o que é a dor. Ele não sabe sentimentos básicos porque ele não teve experiências sociais para chegar até lá. E o amor aqui é pra falar sobre isso. Como os sentimentos dele são muito conflitantes porque ele não sabe o que aquele sentimento é.
E o filme mostra muito isso, porque o amor não é algo palatável. E é isso que o Denji quer achar no filme. Ele quer o amor sem saber o que é o amor. Mas o que é a definição do amor? É sentimentos diferentes para cada pessoa. E isso é muito interessante. Como o filme trabalha isso, desenvolve isso com uma animação ótima, uma cena maravilhosa da piscina, me agrada muito. E aí é que entra o ponto que eu falei. Tudo isso que eu estou mencionando está no filme, é trabalhado, mas o problema não é tão profundo como eu estou tentando falar aqui. Existe esse sentimento, existem essas discussões, elas estão em tela, elas são apresentadas, mas elas não são tão profundas assim. E eu acredito que isso acontece porque é um filme de 1h40. Você tem tantas discussões diferentes, inclusive não só no Denji. A Power quase não aparece no filme, mas por exemplo, o Aki junto com o Anjo, eles também discutem uma outra forma de amor, uma outra forma de sentimento, uma outra forma de se doar pelos outros. São tantos argumentos, tantos elementos aqui, que um filme de 1h40 não tem como você aprofundar. Ainda mais num filme que nos últimos 25, 30 minutos é focado em ação. Num anime de 12 episódios, onde 6 é focado nessa saga, você ia ter muito mais desenvolvimento dos discursos, muito mais desenvolvimento dos principais pontos do filme. E isso não é culpa do filme. O filme entrega o que ele tem que entregar. O problema dessa parte é isso. Eu vejo que às vezes tem muita discussão que poderia ir muito mais a fundo. É como se existisse o superficial da discussão, a primeira camada, que é você discutir o básico do assunto, e tem as camadas mais embaixo, que é a segunda camada, a terceira camada, que aí você vai entrar profundamente no que os personagens querem entregar. Eu acho que o filme não consegue entrar nisso. Ele apresenta a discussão, apresenta a argumentação, mas na hora de desenvolver vira um problema, tanto na sociedade como também na parte do sentimento. Isso acontece porque é um filme de 1h40, não tem como se entregar tudo isso. E a gente entra na ação. A ação, ela é, como eu falei, muito boa, muito bem feita, fluida, e ela consegue entregar o entretenimento que ela precisa. Chainsaw Man Crazy Arc é um filme excelente. É um filme muito bom, que me entreteu muito por 1h40 e que eu reassistiria, inclusive, no cinema, pela beleza que ele tem. Mas, infelizmente, eu ainda saio um pouco triste, porque eu sinto que tem alguns pontos, principalmente pro final do filme, que eu sentiria muito mais se fosse um anime, onde você pode desenvolver a maioria dos discursos que eu acho interessante. Aí você vai falar, bom, mas você prefere ter um anime que você perderia toda essa qualidade visual? Sim, porque pra mim, eu sou o primeiro caso do Chainsaw Man. Eu sou o cara que acha incrível a animação, acho ótima a sequência de ação, mas o que eu gosto mesmo é essa parte das discussões filosóficas que o anime pode apresentar. Pra quem gosta mais da ação, esse filme vai funcionar perfeitamente. É um filme que eu gostei muito, vale muito a pena, inclusive, ser visto no cinema, veja animes no cinema, mas eu ainda acho que ele poderia ser melhor. Concluindo, Chainsaw Man Crazy Arc é um filme que ele tem uma ótima parte técnica, uma boa comédia e uma boa trilha sonora. Ele tem ótimas discussões. Infelizmente eu não consigo falar que esse filme é o melhor possível, exatamente porque eu acho que as discussões poderiam ser profundas, mas isso não deixa de fazer o filme ser excelente. E por isso que eu fecho Chainsaw Man Crazy Arc com uma nota 9 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Chainsaw Man Crazy Arc? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.